Eu te perguntei, enfim, tudo isso sobre a participação dele lá no escritório, fisicamente como funcionava e tal, porque ele chegou aqui a dizer que via conversas suas com o Eduardo, via mensagens suas com o Eduardo. Salvo engano, você já negou, disse que ele não ouvia conversa nenhuma de vocês. E mensagem você chegou até a dizer assim, pode até ter visto. Aí eu te pergunto, você disse que com o Eduardo vocês tinham um cuidado excessivo, que falava com um telefone privado, particular, que era só entre vocês e tal. Então, só para esclarecer esse ponto, né? Aliás, ele mesmo no final, ele pega e fala, não lembra de situação concreta nenhuma em relação a isso. Então, só para esclarecer, ele não ouvia conversa nenhuma de vocês, nem via mensagem, nem nada. Né? Conversa que ele pode ter ouvido mim e do deputado Eduardo Cunha Alexandre Margoto, você está falando, né? Exatamente. Oi, tudo bem? Nunca ficou na sala minha, junto com o deputado Eduardo Cunha. Pode te ajudar, conversa ilícita. Nem lista. Então, nem mensagem. Nem lista. Mensagem, ele pode ter visto uma ou outra mensagem que esteja no Vicle, mas como a mensagem no Vicle ela é autodestrutível num pequeno período de tempo, e ele não sabia qual era o codinome do Eduardo no Vicle, ele não teria como identificar que essa mensagem era do deputado Eduardo Cunha. Quanto à afirmação que o senhor fez aí, referente à minha casa, se era vítima de propina, não sei o que lá, e que eu já expliquei. Não afirmação não. Não, tá bom. Só para esclarecer, as pessoas têm mania de confundir as coisas. Eu te perguntei porque na planilha do Joesley consta algumas coisas lá, inclusive a casa. Consta a casa, mas ele não consta o estorno da casa dos pagamentos que eu fiz para ele. Por isso que eu queria esclarecer. A planilha do Joesley tem lançamento até de 2017. Tem um débito lá para mim de 20 milhões de reais de 2017. Eu queria saber como é que ele me entregou 20 milhões de reais em 2017. Eu vou entrar nisso aí lá na Eldorado. Se você quiser deixar para lá, não. A gente trata mais. Só para esclarecer o negócio da casa. Por exemplo, o deputado Eduardo Cunha, quando comprou a casa que ele mora hoje, em 2003 ou 2004, ele me solicitou que eu solicitasse ao departamento de crédito da minha securitizadora de crédito que liberasse um empréstimo para ele completar o valor que faltava para ele comprar a casa. Eu liberei. Mas isso não quer dizer que esse dinheiro que foi liberado é oriundo de propina. Era um dinheiro que era um dinheiro da empresa, foi feito contrato, registrado contrato, pago imposto, tudo isso aí. Então eu não tenho o direito de chegar aqui e falar, a casa foi paga com direito de propina. A casa foi paga com dinheiro lícito provindo de uma empresa que era minha. Só isso. Na verdade nem era minha, porque eu não era representante. Eu era titular da offshore lá fora. Então só para deixar claro, eles confundem as coisas. Aí eles falam que a casa vale 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Eles nem sabem onde é a casa. Nunca foram na casa. Só para esclarecer aqui uns pontos do Margoto, da delação dele, eu não sei se vai ter alguma coisa a ver com isso aqui, você me diga, tá? Ele te acusa de falsificar a assinatura da sua mãe. Só para deixar claro uma coisa, já que você falou nesse empréstimo aí da casa dele. Pagou? Ficou alguma pendência disso aí? Nenhuma pendência, quitou. O Margoto fala em uma assinatura... Aliás, não foi nem para ele que foi feito o empréstimo. O empréstimo foi feito por uma empresa que chama C3. E a empresa quitou integralmente o empréstimo até antes do prazo do contrato. Os juros e tudo mais. Tudo certinho. Juros, IOF, tudo. Já foi até busca... Esse contrato foi alvo de busca e apreensão, tudo. E foi todo esclarecido. O Margoto te acusa de falsificar a assinatura da sua mãe, pela secretária Regina, para cadastrar uma empresa no banco INAIM. Então quem falsificou não fui eu. Quem falsificou foi a Regina, pelo que ele está falando aí. É isso, né? O que ele fala é que você teria mandado a Regina falsificar. Enfim, existe alguma relação com a Caixa nisso? Existe essa falsificação? Primeiro é o seguinte, não tem relacionamento nenhum desse fato com a Caixa Econômica. Segundo, é simples. Solicita ao Banco BNY Mellon que faça um requerimento desse documento
e ver se a assinatura é ou não é, e faça um exame grafotécnico. E depois de feito o exame grafotécnico, se for apurado alguma irregularidade, que o Ministério Público, se achar por bem, represente criminalmente. Então não tem nada disso, né? Ele até fala, assim, nesse mesmo ponto, ele disse que você teria um dossiê contra o tal de Zeca Oliveira lá do banco, que ameaçava ele por conta disso, que, enfim, teria uma relação disso aí com as assinaturas do fundo que você mencionou aí, o Global, enfim, tem uma eu não tenho nenhum dossiê contra o seu Zeca Oliveira, eu conheço o seu Zeca Oliveira, é o ex-presidente do BNY Mellon no Brasil. Eu conheço o seu Zeca Oliveira de mercado, inclusive quando o Zeca Oliveira chegou a comprar uma corretora em São Paulo que chamava Gradual, eu solicitei ao Zeca Oliveira que recebesse o Alexandre Margoto para ver se arrumava um emprego para o Alexandre Margoto. Então, você acha que uma pessoa que eu ameaço vai receber outra pessoa para dar um emprego? Para encerrar aqui o Margoto, ele fala também do Banco BVA. Você teria negócio ilícito com o BVA, fala de aplicação em Prefeitura de Macaé, enfim, esse tipo de coisa. Prédio alugado em Macaé, tem alguma coisa a ver com isso? Tem alguma coisa a ver com Caixa? Eu não tenho nenhum prédio alugado em Macaé, não sou dono de nenhum prédio alugado em Macaé, nem nenhuma empresa minha offshore, nem nenhuma empresa que seja correlacionada a algum parente direto meu. Eu tive uma operação com um RPPS de Macaé, no valor de 10 milhões de reais, que foi feita através de um deputado federal que chamava... O sobrenome dele é Múcio, mas não é o Guilherme Múcio, é o... Esqueci o nome dele. E essa operação foi uma operação de aplicação num fundo exclusivo do BVA destinado a RPPS, e houve pagamento de propina, que eu não sei quem recebeu, porque não fui eu que levei, e foi essa operação que teve no valor de 10 milhões de reais de financeiro. Não tem nada a ver com Caixa, nem com o objeto desse inquérito. Propina de quê? Do BVA? Propina. Você falou em BVA, ele fala de BVA. Propina do BVA para alguém que fazia parte do RPPS. Você teve uma participação nisso? Eu que aproximei as pontas. Não, pode deixar. Não sei, eu queria entender esse introdutório, não fiz uso da palavra. Porque não tem nada a ver com Caixa. Nada. Eu acho que pode dispensar. Já digo, não tem nada a ver com a Caixa. Não, excelência, porque está na delação do Margoto, por isso que eu estou esclarecendo para ver se porque como ele não tinha muita coisa para pôr na delação dele, ele foi pondo um monte de coisa. Foi ponto que eu jantei com o Ike em Nova York, foi ponto que eu fiz não sei o quê, que eu fiz não sei mais o quê, que eu fiz não sei mais o quê, que o Eduardo Cunha fez não sei mais o quê, que parará. Mas não é... O que reflete a verdade são outros fatos. O que ele fala não se escreve. Não, eu não vou repetir a mesma coisa que ele falou, até porque ele falou errado. A frase certa é o seguinte: o que ele fala, ele não cumpre, e o que ele escreve, ele discute. Então, ele não guardou nem o ditado certo que eu contei para ele, entendeu? Ele repetiu da maneira errada. Agora, eu não vou ficar discutindo com ele que tem. Por exemplo, eu dei uma Mercedes ML63 para ele. Ele não confessou aqui em nenhum momento que ele recebeu uma ML63 minha. Doutor Jorge Delmanto, chegou o réu Alexandre Margoto? Está presente, né? Chegou, está presente e está assistindo a novela mexicana aí em Brasília, excelência. Tudo bem, porque depois... Isso aqui não é um interrogatório, isso aqui parece uma brincadeira, está tendo uma conversa que não tem nada a ver com o processo. Ou a gente começa a fazer perguntas diretas sobre o tema, ou essa conversa não vai levar a nada. É um tentando descaracterizar o que o outro falou. Certo, depois no final, se você tiver... Os já estão homologados, né? E eu não estou entendendo essa conversa informal aí de perguntar coisas que já foram ditas e que já estão provadas. Nós não vamos acabar esse
Certo, por isso que eu pedi para que a gente possa ficar logo direto no objeto do processo, como o doutor Bruno falou no começo, né, para a gente se limitar. Agora, se houver algum contraponto dele, aí eu vou liberar para fazer perguntas pontuais, apenas para quem foi referido aqui. Mas, só um minuto. Está provado que ele me encontrou, que eu fui jantar com o Ike em Nova York? Seu Lúcio, só um minutinho, por favor. Seu Lúcio, vamos ficar aqui nessa... Seu Lúcio, só nós temos que ficar aqui, diretamente aqui nas perguntas... Não, porque ele está falando que está provado tudo que o Margoto falou. Ele falou quando a gente falou foi homologado, houve homologação. Houve homologação. Sobre homologação do juízo, eu homologuei lá e o Supremo homologou a sua colaboração, então há uma homologação. Essa é uma questão de prova que depois vai ser analisada, se houver relevância para o processo. Pode continuar. Doutor Delmanto, eu queria só esclarecer, eu respeito muito o senhor e eu espero o respeito recíproco também. Eu não estou aqui participando de novela nem de brincadeira nenhuma, tá? Estou fazendo perguntas que eu entendo que são pertinentes ao processo e mostrando, inclusive, que o seu cliente parece ter mentido em vários pontos. Então, estou esclarecendo a delação dele, tá bem? Então, eu gostaria só de ter a paciência do colega, principalmente vindo de um advogado, né? Para, enfim... princípios da ampla defesa do contraditório acho que são sagrados principalmente para nós. Obrigado, eu vou continuar aqui, tá bem? Lúcio, sobre as operações específicas. E a forma de fazer pergunta estabelecida pelo Código do Processo Penal também, doutor. Se o senhor puder começar a fazer perguntas diretas e não induzir essa conversa, a gente agradece. Tá, pode agradecer então, que eu não estou fazendo nada disso. Obrigado. Lúcio, sobre as operações específicas, tá? Da denúncia. Ok? Você disse que algumas delas não teve participação nenhuma do Eduardo e que você não saberia nem falar sobre legalidade. Eu vou dizer aqui as que eu anotei, se você me corrige se eu estiver errado, tá? Saniatins, Lanza e Brado. Essas três você disse que não teria irregularidade nenhuma na RA, não é isso? Eu disse que Saniatins eu não sabia. Tá. Disse que Brado eu tinha quase 99% de certeza que ele não sabia e nem teve irregularidade, porque se tivesse irregularidade de pagamento de propina, ele teria repassado para mim, como sempre foi o hábito dele. Eu não estou aqui para mentir e falar que ele me dava o cano. Ele quem? Você tá falando o deputado Eduardo Cunha. E a outra, qual que você falou? Lanza. Lanza, eu falei que ele pode ter creditado algum valor ao Fábio Cleto, algum valor aí, pelo que eu vi, é irrisório, por conta da amizade dele com o Léo Pinheiro, e para não ter... Você não sabe nada concreto em relação a essas três, não é isso? Nada. Tá. Aí então a gente ficaria, para seguir a denúncia, Porto Maravilha, BR Vias, Aquapolo, Moura, Aztec e Eldorado. Sim. Eu vou te perguntar especificamente em relação a cada uma delas. Tá? Sim. Até se falou aqui em LLX, pontos da sua delação, acho que você chegou até a falar, mas a LLX eu não vou nem entrar em detalhe porque não faz parte da denúncia. Sim, senhor. Tá? Então, Aztec, vamos começar por ela. Tá? Qual teria sido o valor acertado de propina nesse caso e se foi e como foi efetivado o pagamento? Foi... Só um minuto, desculpa. Aztec foi efetivado... Só um minuto, que aqui eu fiz a soma. Se eu não me engano, é 300 mil reais, né? Deixa eu pegar aqui no meu conta corrente. R$300 mil. O que, 300 mil reais? De propina, a minha parte. A sua parte. Dessa minha parte, o Fábio Cleto teria direito a 20%. 60 mil reais. Foi isso. E essa propina foi paga através de crédito em conta corrente. Minha com o Fábio Cleto e na conta corrente que eu tinha, eu com o deputado Eduardo Cunha. Na denúncia só tem a conta corrente minha com o Fábio Cleto.
Não consta conta corrente minha com o deputado Eduardo Cunha. Mas eu tenho todos os razonetes de contabilidade minha com o deputado Eduardo Cunha desde 2003 para apresentar. Então foi conta corrente com o Fábio, conta corrente com o Eduardo. Isso. O Paulo Tupinambá... Só um minutinho. Aí só vou... Não sei se eu fiz essa pergunta, foi feito. No caso do quanto seria nessa operação, ou se foi pago para o deputado Eduardo Cunha, quanto ele ficou? Ele me creditou R$300 mil e o repasse para o Fábio Cleto, R$60 mil. Dele, a parte dele. Ficou alguma coisa? Não sei quanto é a parte do deputado Eduardo Cunha. O Paulo Tupinambá disse que não teve pagamento nenhum. O Paulo Tupinambá, você conheceu ele? Não conheço Paulo Tupinambá. Era o presidente, se não me engano, da empresa. Ele é presidente do conselho da empresa. O depoimento que ele veio aqui... Você nunca teve contato com ele? Não. Ele disse que não tocava o diário da empresa, mas como ele necessitava urgentemente dos recursos, que ele se dirigiu até o Fábio Cleto como presidente do conselho. Então, já é um negócio meio estranho, né? Porque ele deixar o presidente, quem é o presidente administrativo da empresa, para o presidente do conselho para tratar de uma operação de crédito de R$100 milhões, já é um negócio que é estranho. A operação não foi de 245 milhões, foi de 100. E aí ele disse que não pagou. Ora, eu recebi, está acreditado. Paguei para o Fábio. Está lançado. Não sei o que pode ter acontecido. Vai ver que o Paulo Tupinambá teve algum lapso de memória, ou o deputado Eduardo Cunha mandou eu lançar R$300 mil a favor meu de presente, alguma coisa desse tipo. Você falando da Rastec na sexta-feira, você falou da Planner. Sim, o que tem? Quem escriturou a Rastec teria sido a Planner. Foi o agente fiduciário, e fez a escrituração. O Paulo falou que foi a XP. Você lembra de detalhe disso aí? É porque o Madoglio, que é o cara que era o gerente nacional de fundos da Vifug, ele foi tanto ligado à Planner como ligado à XP. Então, como ele foi ligado às duas, e eu sei que quem ajudou, ele mesmo falou aí que quem resolveu o problema da operação dele foi o Madoglio, eu imaginei que foi a Planner. Então foi a XP. Isso aí também é indiferente, entendeu? Então, só para deixar claro, para encerrar esse ponto aqui, a tua comprovação, vamos dizer assim, dos pagamentos são, então, as suas anotações, as suas planilhas, né? Como você chamou de... São os razonetes de contabilidade, e a contabilidade de planilha do Fábio, que aí já é uma contabilidade feita em tabelas Excel. Que você mesmo disse que estava errado? Não, eu falei que a do Fábio estava errado, não a minha. Não, a do Fábio. A do Fábio, mas na minha que está escrito 300 mil, não é na do Fábio. E também eu tinha um sistema de triplo cheque no meu escritório de contabilidade. Eu tinha a planilha, eu tinha o razonete de contabilidade e eu tinha o caixa diário. Então eu tenho 3 formas de comprovar isso aí. Eu tive 12 HDs apreendidos pela Polícia Federal e é só puxar nesses HDs que você vai encontrar pelas datas aqui toda essa movimentação, como é que foi feita. Isso tudo é elaborado por você mesmo? Não. Por quê? Eu passava os lançamentos e os lançamentos eram efetuados pela contabilidade. Contabilidade do seu escritório. Por quem? Depende da época. Na época da denúncia? Ou na época da aprovação da Rastec? Não sei. Tá Pode ser Vladimir, Regina, Denise. Tinha várias pessoas. Essas pessoas continuam lá com você? Não. Nenhuma delas? Nenhuma. Nenhuma porque eu tinha 20 funcionários e hoje eu tenho 2. Então vamos lá, Aquapolo. Pois não.
O Apolo, você disse que houve pagamento também, não é isso? 400 mil reais. Tá. O Fernando Reis Neves, né, da Odebrecht. Isso. Aí você chegou até a falar que Fernando Reis poderia ter... O Benedito Júnior poderia ter acertado ao invés de Fernando Reis, se eu não me engano, foi nesse ponto que você falou sobre isso, né? E que vários lançamentos que constam na planilha do Odebrecht ou naquele sistema Drauzio, sei lá como é que fala, tem vários lançamentos que constam diferenças entre o que as pessoas receberam e os valores que eles dizem que pagaram. Você mesmo conseguiu identificar já vários furos, vamos dizer assim, naquelas planilhas deles. Eu já consegui, por exemplo, ver que, por exemplo, eles atribuem ao deputado Eduardo Cunha 3 ou 4 codinomes, entendeu? Caranguejo, um outro, não sei mais o quê. Não é uma planilha que nem a minha. A minha é um nome só para um cara só, entendeu? O razonete meu é feito à mão, então é um negócio que é fácil de fazer perícia para saber se foi lançado à época. É só você pegar o papel, mandar para o Instituto Criminalística, ele vai ver em que data foi escrito. Então não tem como falsificar um razonete de contabilidade que foi feito à mão. E ainda mais com essa... Enfim, com essas incongruências nessa planilha, vamos dizer assim. Quando você fala em Benedito poder ter acertado por Fernando Reis e tal, você está falando assim de forma genérica, uma suposição, ou você tem alguma comprovação que nesse caso específico aqui aconteceu isso? Eu tenho a comprovação que eu fui creditado. Tá. Mas entre Agora, eles lá, você não... O que aconteceu não entre a sabe negociação do deputado Eduardo Cunha, não sei se ele negociava com o Fernando Reis, porque eu nunca vi ele com... Perguntando isso porque nenhum dos dois fala sobre isso na delação. Bom, eu nunca vi o deputado Eduardo Cunha com o Fernando Reis. Nunca vi. Eu vi ele uma vez com o Benedito Júnior. Logo no começo, comecei a ter relação com ele. Quando isso? Tá falando? 2004, 2005. Então, eu não posso te afirmar se ele acreditou na rúbrica de outra obra, na rúbrica de outro negócio. Não tem como afirmar nada sobre isso. Não, a única coisa que eu posso te afirmar é que eu recebi, porque senão eu não teria acreditado por fato. Com base na mesma documentação que você falou da Rastec, é o mesmo sistema, suas planilhas, razonetes... Mesmo sistema, ele é simples. Você já explicou, mas... Mas não é por causa do razonete, não. É porque é o seguinte, como o razonete era batido, se eu lançasse qualquer coisa errada, ele iria anotar, que nem ele anotou aqui, ó. O deputado Eduardo Cunha anotou aqui, ó, 300 mil erro. Então, se tivesse lançado aqui 400 mil errado da Rastec, ele ia pôr, ó, errado e riscado. E esses razonetes eram batidos semanalmente. Você está dizendo que essa letra aí é do Eduardo, é isso? Estou dizendo não, estou afirmando. Se a gente fizer... Esse documento está nos autos já, né? Tá. Se a gente fizer uma perícia, qual trecho que você indica aí que é a letra dele? A gente tem 300 mil, é isso que você falou? É só você ver essa letra pequenininha aqui que ele escreve, que você já vai ver que é dele mesmo. Que a minha é um garrancho tremendo. A dele também, viu? É difícil. Não, mas a dele é pequenininha, é mais bonitinho. Vamos lá, Moura do B. Qual é a página? Página... Não está numerada a página. É no dia 24/7 de 2013. Ele pede para mim se tornar um lançamento de 300 mil reais no dia... (10/5). Em 24/7 ele pede para se tornar um lançamento de 10/5, é isso? Não, de 21/6. De 21/6. Isso. Moura do B. Pois não. Moura do B, o Fábio... Ele não só pede, como anota que está errado, entendeu? O Fábio e o Margoto falaram sobre essa questão da Moura do B, né?
Você chegou a dizer que o Eduardo não teve qualquer participação na estruturação do projeto. Nada, nem recebeu. A única coisa que ele recebeu foi dinheiro que eu paguei do meu bolso, que eu não tive tempo de acertar com o cara o valor que ele me devia, com o dono da Moura do B, e aí eu paguei para ele do meu dinheiro próprio. Quem acertou com o pessoal da Moura do B? Você? Não, eu acertei que teria um finder's fee, uma comissão, uma propina. A propina não deu tempo de ser paga. Com quem da Moura do B você acertou? Marcos Roberto. Por que não deu tempo de ser paga? Porque eu comecei a ter problema e comecei a não querer encontrar ninguém. E aí, o Margoto e o Fábio precisando de dinheiro, eu dei 150 mil reais para o Margoto, que ele guardou na casa dele. Aí foi logo no final do ano, ele acabou brigando com a mulher dele até roubou o dinheiro que estava lá na casa dele. E a parte do deputado Eduardo Cunha eu acreditei na conta corrente dele. O Margoto e o Fábio chegaram a falar que vocês teriam feito essa operação sem o conhecimento do Eduardo, que teriam combinado de dar um... Não sei se foi o Fábio ou o Margoto que usou a expressão calote no Eduardo, uma volta, falaram até isso. Qual é o interesse que eu teria de dar uma volta no deputado Eduardo Cunha de um valor irrisório, sendo que eu tinha um crédito com ele de 30 milhões de reais para receber de financiamento de campanha, como mandei o Joesley dar uma linha de crédito para ele desse valor? Se tinha interesse ou não, aí eu não sei. Eu estou te perguntando porque eles falaram isso. Né? Eu estou sendo objetivo. Eu estou sendo objetivo. Se eu tenho um crédito de 30 milhões de reais para receber de uma pessoa, qual é o interesse meu de dar um calote na pessoa de R$1 milhão que seja? Nenhum, porque é o seguinte, eu vou dar um calote nele de 1 milhão, eu estou dando a oportunidade dele de falar para mim, agora que você me dá um calote de 1 milhão, eu não vou te pagar os 30 que eu te devo. Você está dizendo que os dois estão mentindo. Estou dizendo que eles estão equivocados. Doutor, só para complementar, o senhor falou que acreditou na conta do deputado Eduardo Cunha. O senhor sabe o valor? Também está anotado isso? Qual o valor? O senhor disse que deu 150 mil para o Margoto, o senhor disse que acreditou na conta do deputado. Qual foi o valor? Não lembro o valor, mas está acreditado e está no material que está prendido na Polícia Federal. Com o ano de 2015. 2015? Isso. Mas não sabe mês, valor, nada? Não, porque a planilha de 2015... Como eram batidas as contas minhas com o deputado Eduardo Cunha? Ele tinha um monte de papel que ele andava no bolso e tirava aquele monte de papel e anotava o valor do saldo. E eu tinha os razonetes de contabilidade. E os razonetes de contabilidade meus, de tempos em tempos, eu mandava guardar num lugar. E fui acumulando. Por exemplo, aqui se você pegar no dia... Mas nesse caso específico... 20/6. Eu mandei depositar R$2 mil de mesada para o filho dele no Banco Itaú. Esse Moura do B aqui está aí? Não, porque essa aqui é de 2013. E não deu para mim trazer todas. Então aqui, por exemplo, no dia 20/6, eu depositei R$2 mil na conta do filho dele no Banco Itaú. Está aqui, ó, depósito Felipe. 400 mil reais. Ele recebeu do site, ele recebeu do Henrique Constantino, através de emissão de nota de empresas dele. Emitiu 5 notas de 400 mil. Depósito por Felipe, não sei o que, você tem esses depósitos? Tenho todos. Todos os comprovantes escaneados. Tá, mas R$2 mil? Dois? Foi R$2 mil. Mas teve outras despesas que eu paguei para o deputado. Pagamento de carros. Pagamento da parte por fora de um flat que ele tem no Pacaembu, que ele comprou do Vampeta. Isso tem alguma coisa a ver com o Moura do B? Não. Mas ele está me perguntando se eu teve mais pagamentos para o deputado Eduardo Cunha. Então, estou falando. De conveniência, a resposta eu disse. Quem pergunta que quer, o que não quer. Teve pagamentos de. Falei no começo isso. Teve pagamento de reforma de flat. Teve pagamento de agência de turismo. Teve pagamento de agência de publicidade. Pra você ter uma ideia, carros para ele, eu não paguei só aqueles 2 que estão na denúncia. Eu devo ter pago de carro para ele mais de 10 carros. Se o senhor quiser que eu cite aqui, eu posso citar uma lista aqui, ó, que tem de carros que eu paguei para ele.
E o senhor pode fazer um ofício para a concessionária Alto Miami em São Paulo, que eles vão informar para o senhor. Eu paguei uma Pajero Sport, uma Pajero TR4, uma Touareg, uma Cayenne, um Fusion, um Edge, uma BMW X1, fora outros automóveis. Fiz o pagamento da parte do flat que ele comprou do Vampeta no ano de 2012 para a filha dele que estudar na FAAP, chama Gabriela, filha não, enteada dele que chama Gabriela, no bairro do Pacaembu. Fiz pagamento de vários voos que ele fez. Pagamento de advogado, pagamento de gráfica, pagamento da agência de turismo Majorca, pagamento da estrutura de offshore que ele montou no escritório Pousadas, pagamento do advogado dele na Suíça. Dentre isso aqui é o que eu separei assim, ó, de 2 minutos. Se eu for puxar de 2003 para cá, vai ter centenas de pagamentos. Fora o que eu entreguei em dinheiro vivo. E esses pagamentos estão constando da tua contabilidade lá, os razoneiros? Tem o pagamento, tem a nota fiscal, tem o depósito, tem tudo. Depende de como for o pagamento. Por exemplo, o Felipe, filho dele, tem o depósito. No caso do Vampeta, é só chamar o Vampeta para testemunhar aqui, ele vai falar quem é que foi que comprou o apartamento. Como é que foi comprado o apartamento? Foi um cheque ADM, que é a esposa do deputado Eduardo Cunha. Emitiu, e o resto foi um cheque de uma empresa minha. Nós vamos tirar vou quebrar o sigilo da minha conta e vou emitir o cheque, vai estar lá o cheque depositado na conta do Vampeta. Vampeta jogador? Ex-jogador? É o que deu a cambalhota aqui no Palácio do Planalto. Tá, agora só para deixar claro aí, Lúcio, você trouxe outras questões que, enfim, a gente estava em Moura do B. Isso tem alguma coisa a ver com Moura do B? Não. Não. Tá. Nada disso que você está falando está aqui dentro do processo. Essas comprovações, esses depósitos, esses não fiscais, enfim. Você tem isso? Se eu tenho esses documentos? Tenho, já entreguei. Você entregou para quem? Entreguei na PGR, entreguei na Polícia Federal. Não está aqui no processo. Tá bom. Eles também não estão te acusando, nesse processo de eu ter pago o apartamento pelo Vampeta, nem de eu ter pago 10 carros, não estão acusando nada disso. Eu só estou deixando claro, como a sua pergunta foi capciosa, eu estou respondendo da mesma maneira o que eu paguei. Capciosa não, foi exatamente para saber como tinha sido feito esse pagamento. Não, porque parece que, do jeito que você fez a pergunta, parece que é o seguinte, que eu não paguei, que eu não acreditei, que então estou te explicando. Já começa que de cara ele tinha uma dívida comigo de 30 milhões de reais de um crédito que o Joesley, eu mandei o Joesley dar para ele. Está lançado na minha planilha com o Joesley. Se você vê as notas fiscais que estão debitadas na minha planilha com o Joesley, são notas fiscais referente a políticos ligados ao deputado Eduardo Cunha, não a mim. Tem lá 2 milhões de notas fiscais pagas para o Sandro Mabel, não sei quanto para Alexandre Santos, não sei quanto para não sei quem, não sei quanto para não sei o quê. Tudo debitado na minha planilha. Por isso que o meu saldo com o Joesley chega a 170 e poucos milhões de reais. O Joesley eu vou chegar mais na frente aqui, né, Eldorado? Vamos lá, Porto Maravilha, seguindo a linha aqui, tá? Você também disse que não participou da estruturação nesse aqui, nem o Eduardo, não é isso? Não, porque já estava pronta, né? Acho que ele só entrou na parte final, né, de negociação. Tá, já tinha havido um pagamento anterior para o Moreira nesse projeto. Não sei. Eu não falei que houve. Acredito que sim. Você tratou direto com quem nessa operação aqui? Sempre com o Eduardo Cunha. Fábio Cleto? Não. Esse tal pagamento que o Fábio disse que recebeu da Lastal, né? O pagamento direto da Carioca, você teve alguma participação nesse pagamento? Você combinou com ele alguma coisa? Você sabia disso? Eu nem sabia que ele tinha essa offshore Lastal, não sabia que ele tinha essa conta no Julius Baer, eu não sabia nada. Eu sabia que como o consórcio tinha sido dividido de 3 maneiras, era Andrade, Carioca e Odebrecht. Eu sabia que a Odebrecht geralmente pagava tudo em dinheiro vivo.
A Carioca eu não sabia como pagava. E a Andrade também eu não sabia como pagava. É o OAS, né? OAS, A Andrade, ela desculpa. saiu. OAS. A Andrade, ela tinha saído. A OAS não sei como pagava. Então, o que acontece? A OAS acho que pagava em dinheiro vivo, até porque tem entradas do Altair no prédio do Youssef lá em São Paulo que foram identificadas. Então, o que acontece? Eu não sei como é que se operacionalizava isso aqui. Da minha parte, como é que era operacionalizado? Eu, todo mês, me creditava na minha conta corrente R$224 mil, que era referente ao meu valor do porto mensal. Conta corrente com o Eduardo. Com o Eduardo Cunha. 56 mil era parte do Fábio e do Margoto. Esse valor aqui de 224 mil, que eu me creditava, nunca era suficiente para cobrir o saldo que o deputado Eduardo Cunha tinha credor comigo. Por quê? Porque tinha várias outras operações da VIP-Ju que eram creditadas para ele no mesmo razonete, ou seja, ele estava sempre credor. Então, quem tinha que pagar para ele, salvo em época de eleição, que às vezes ele ficava devedor comigo, quem tinha que pagar para ele era eu. Então, eu debitava o valor para ter que entregar menos valores para ele no Rio de Janeiro, ou em Brasília, ou em São Paulo. Então, a rigor, você não sabe como foram feitos esses pagamentos. Não sei como ele recebeu, nem como foram feitos. Não sei. Nem o Clécio. Nem pro Clécio. Você sabe se o Moreira chegou a votar nesse projeto, nessa operação aí, no Conselho Curador? No Conselho Curador, acredito que não, porque ele não era membro do... Eu não sei se ele era membro do Conselho, eu sei que ele não era membro do Conselho de Investimento, né? Mas como isso aí foi no Conselho na carteira administrada, provavelmente ele votou. Por exemplo, essa operação tem outro fato também que é estranho. Você tratou desse Porto Maravilha com alguém? Não. Essa operação também tem outra coisa. O arquiteto que fez todo o planejamento arquitetônico do Porto Maravilha é o próprio filho do dono da Carioca. Tá. Então vamos lá. BR Vias. Você disse que combinou com o próprio Henrique Constantino esse pagamento. Estou errado? Sim. Estou errado ou foi isso? Não. Foi isso, sim. 3% de 300 milhões, é isso? Aproximadamente isso. 9 milhões. Pode ser mais, pode ser menos, alguma coisa a mais aí. Se tiver alguma coisa a mais, é 0,5%. Aí você disse que o Henrique teria adiantado 5 a 7 milhões para a campanha do Chalita. É isso? Por aí. 5 a 7 milhões tem 2 milhões aí de diferença. Estaria mais para 7, mais para 5? Como é que é? Não sei porque eu não tenho essa contabilidade. Não. Você não tem essa contabilidade? Não, quem tem é ele. Ele quem? O Henrique? O Henrique. Então o valor que foi passado para o Chalita, quem vai saber é o Henrique. Isso. Que eu pus ele em contato direto com o tesoureiro informal da campanha do Chalita, que chama Hugo Fernandes. O Henrique teria passado para esse Hugo, então. Não, ele pagou boleto de gráfica, boleto não sei do que, pagou boletos, porque ele não podia fazer doação oficial porque ele é concessionário de serviço público. Então, esses 5 a 7 aqui, você não tem como saber o Henrique que vai. Então, vamos dizer de 5 a 7 para 9. Essa diferença aí... 4 milhões. 4 milhões que seja. Se for 5, vamos trabalhar com 5. Então, é isso que você está dizendo? Tá. Vamos trabalhar com 5. Essa diferença aí é para a propina que você tinha combinado com o Henrique. Como é que foi pago isso? Isso aí foi pago 2 milhões para o deputado Eduardo Cunha, através da emissão de nota de empresas dele. 2 milhões em notas da empresa dele? 5 vezes de 400 mil. No ano de 2013. 5 de 400 mil. No ano de 2013. Tá. 5 de 400 mil, exatamente. Se você quiser as datas, eu te dou. Não. E foi pago para mim também através de emissões de nota minha. Das suas empresas.
A sua próxima pergunta, você me desculpa, não sei se a próxima vai falar, mas o saldo não está batendo. É porque tá dando, ele pagou mais propina do que ele devia. É porque foram feitas mais operações com o Henrique que não dizem respeito a esse processo, mas se você quiser eu cito. É a do Filipelli, que você citou, ICMS, desoneração de folha, é isso? Filipelli, que é o do combustível, foi abaixado o combustível, e a desoneração da folha do transporte aéreo e rodoviário de passageiro, alguma coisa assim. Tá, então você está dizendo que fez essas 3 operações com o Henrique. Sim. Né? Então os valores que você está falando aí englobavam as 3 operações. Sim, os valores, não os 9 milhões, né? Foi mais de 9 milhões. Mais quanto? Não sei, preciso pegar quanto foi de cada MP aqui, somar e te dar para falar. Eu não lembro quanto foi que foi cobrado de cada MP. Nem da desoneração. Ah, também tem o edital da... Também tem o edital que foi feito para licitação de ônibus aqui em Brasília, no qual o Henrique Constantino ganhou 2 bacias. Ele acertou isso aí com o Filipelli, não sei mais quem. E o edital foi feito por um escritório de advocacia que chama, de Curitiba, que chama REC, Advogados Associados. Essas suas operações aqui, que você narrou, as outras 2 aí, Filipelli e desoneração, foram quando, Elton? Não fui eu que fiz, não. Sabe quando foi? Foram entre 2012 e 2013. Você falou que os pagamentos relativos 2014. à BR-Vias nas empresas do Eduardo foram em 2013, é isso? Não sei se foram restritos só a 2013. Tá, foram em algumas parcelas que você falou. Não, né? mas eu não sei se foram só esses 2 milhões que ele recebeu do Henrique Constantino. Você não sabe. Eu sei que em 2013 foi 2 milhões. Em 2012 eu não sei se ele recebeu. E em 2014 não sei se ele recebeu também através de notas fiscais. Em 2015 eu tenho certeza que ele recebeu uma nota fiscal de 475 mil ou 480 mil de pagamento efetuado por uma empresa do Henrique Constantino para o deputado Eduardo Cunha. Tá, agora vamos dizer que seja 2013, como você falou. A aprovação do BR-Vias foi em março de 2012. Só um ano depois que vai pagar a propina. Eu não estou te falando que essa propina é referente a BR-Vias. Eu estou te falando que essa propina que ele recebeu aqui pode ser da BR-Vias, como pode ser do ICMS, como pode ser da desoneração da folha. Você não está vinculando a BR-Vias. Não. Estou vinculando que o Henrique tinha um conta corrente comigo de propina e que ele foi pagando conforme ele ia me disponibilizando o saldo. E conforme ele ia me disponibilizando o saldo, eu ia você não está repassando. vinculando a nenhuma das operações. Né? Você Não, sabe, teve pegou, 3... Não. Para quê? Teve 3 operações de corrupção. Se eu pegar meu razonete de 2012, eu só estou aqui com o razonete de 2013, eu vou saber, creditou BR-Vias, como é que foi dividido? Aí eu vou te falar, foi X de nota, foi X não sei do que, foi X não sei do que lá. O de 2013, as propinas de 2013, eu estou te falando aqui, as que foram pagas pelo Henrique foram desse jeito aqui. Deixa eu ver se tem mais algum crédito aqui do Henrique. Tem inclusive um bilhete do Henrique aqui falando que pagou R$1 milhão para o deputado Eduardo Cunha aqui. Com a letra dele. Henrique Eduardo Alves? Não, o Henrique Constantino, dizendo que pagou R$1 milhão para o deputado Eduardo Cunha. O Henrique Constantino e o Eduardo Cunha tinham contato direto ou era só Tinha. Você sabe se eles tinham algum negócio lícito? Lícito? É? Já que você está dizendo que, enfim, esses pagamentos foram ilícitos, né? Eles tinham um contrato de anúncio de
publicidade das empresas do Henrique no site do deputado Eduardo Cunha. Assim como eu tinha contrato com todas as empresas para emitir nota fiscal. E o MPF falou que o contrato não poderia, não refletia, e eu fui obrigado a assumir que não refletia mesmo a verdade dos fatos. Tinha alguns contratos que não tinham lastro, outros sim, outros não. Então você tem conhecimento que existia esse contrato entre eles? Como é que você pode explicar que um contrato de um anúncio no site do deputado Eduardo Cunha seja mais caro do que um contrato de anúncio no site do UOL, ou no site do G1, ou no Google? Pelo número de visitantes, não pode ser, porque o número de visitantes e acessos diários que ele tinha no site dele era bem inferior a esse aí. Então, foi por isso que começaram a questionar. Você conhece o site dele? Conheço. Jesus.com? Conheço. Você sabe, enfim, qual o número de acessos? Você tinha alguma participação nisso? O número de acessos, quem frequenta, quem deixa de frequentar, qual o público? Enfim, você sabe algum detalhe sobre isso? Não, mas eu vi o relatório que foi feito falando que o número de acessos daria, que o preço do site dele era no mínimo não sei quantas vezes mais caro do que se fosse anunciar no site UOL, no site não sei o quê. Eldorado. Pois não. É o último, se eu não me engano, não é desse específico. Você conhece o Joés há quanto tempo? Você falou que era amigo dele, né? Conheci ele em 2011, meados de 2011. Já com algum negócio específico? Ou se conheceram como? Como é que foi isso? Já falei, vou repetir. Eu tinha liberado a operação da Síria. O Joesley tinha uma sobrinha que era casada com uma pessoa que era sócia do Grupo Bertin. Ele já tinha o projeto no FGTS. Essa pessoa chegou para o Joesley, que chama Paulo Oliveira Formigoni. Paulo Oliveira Formigoni falou para o Joesley que eu tinha como talvez ajudar ele na operação dele no FGTS para Eldorado. Me chamou para ir numa reunião no escritório do Joesley. Já tinha sido negado alguma coisa assim, essa operação? Não, estava parado. Aí eu fui nessa reunião no escritório do Joesley. Nessa reunião eu me encontrei com ele. Ele me fez uma série de perguntas. Dentre aquilo que eu sabia, eu respondi. Já estava na caixa. Já estava na caixa. Entre aquilo que eu sabia, eu respondi. O que eu não sabia, eu não respondi. E aí ele pediu para mim se eu poderia efetuar um jantar dele com o Fábio Kletter. Eu falei que poderia, mas que eu não queria que o jantar fosse efetuado na casa dele, que eu preferia que fosse na minha casa. E aí foi feito esse jantar na minha casa. O Fábio foi no jantar na minha casa. O Joesley fez algumas perguntas específicas ali do projeto, mas o Fábio também não estava ao par do projeto ainda. E aí depois o Joesley me apresentou para o cara que na época para a pessoa que na época era o diretor-presidente da empresa, que chamava Adésio Lima, que era ex-vice-presidente do Banco do Brasil, que nunca teve a parte de nenhuma propina. E o projeto não andava porque ele estava mal elaborado, tinha esse problema do saneamento, se pode financiar saneamento, se pode financiar energia, se pode financiar logística, privado. E tinha todo o precedente lá dentro, como eu já falei, que foi o caso das Minas. E aí, o Joesley, como estava precisando do recurso, querendo captar rápido o recurso, dispensou o Adésio Lima e contratou uma equipe nova, que quem passou a dirigir essa equipe é o José Carlos Krubzik, que é o ex-presidente da Odebrecht Agroindustrial. E esse José Carlos Krubzik começou a tocar o projeto com mais rapidez, mais fluência, não sei o quê. E quando ele tinha algum problema, ele me reportava. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E aí foi indo. Quando estava prestes a ter o desembolso do projeto, outubro, novembro de 2012, o deputado Eduardo Cunha falou, nem sei se eu quero mais liberar esse dinheiro. Não é porque eu não sei se quero. Talvez eu vou orientar o Fábio a votar contra, por conta que o Joesley não tinha ajudado muito na campanha do Chalita. E tinha apoiado com muita força o Haddad.
Aí no final, como já estava na reta final, eu falei, pô, isso aqui vai fazer o seguinte, vamos deixar de ganhar esse dinheiro por conta do quê? Coisa que já passou. Aí acabei convencendo ele e acabou passando a operação. Aí foi aprovado 940 milhões de reais. O pedido inicial era 1 bilhão e 800 e foi aprovado 940 milhões de reais. Teve então alteração do projeto no meio do caminho. Teve alteração de várias coisas no projeto. Alteração que esse 1 bilhão e 800 só diminuiu para 940 na última fase do projeto, que a Caixa falou, nós não vamos poder financiar a parte de energia. E a alteração que teve foi readequação da estrutura que ele fez de garantia. Sugerida por você essa alteração? Algumas sim, outras não. Algumas por mim mesmo, outras pela equipe dele. O Fábio falou aqui sobre, enfim, relacionamento próximo com o Joesley, viagens e tal. Vocês chegaram a viajar junto, acho que você também chegou a falar isso. O Eduardo não participava de nada disso, né? O Eduardo, eu me lembro, tive uma reunião com ele no meu apartamento. Eu, ele e o Joesley, que durou 10 minutos. Se o Ministério Público quiser fazer a requisição das gravações do meu apartamento para provar que teve essa reunião. Quando isso? 2011 ou 2012. Tive uma reunião. Eu, ele, o Marcos Magalhães Pinto, o Henrique Meirelles e o Joesley, para tratar de um assunto de interesse do Marcos Magalhães Pinto dentro do banco do Joesley. Tive uma reunião com ele. Eu, ele e o Joesley. O Henrique Alves e o Ricardo Saldi. Um almoço na casa do Joesley. Tive uma reunião com ele e com o Joesley para tratar do financiamento de 30 milhões de campanha que ele precisava de adiantamento para a campanha, para usar na campanha de deputados no ano de 2014. Que eu me lembre, as vezes que eu tive junto com ele e com o Joesley foram essas. O Joesley, Fábio Cleto e Eduardo juntos nunca teve nada? Nunca. Que eu saiba, não. O Joesley pediu para outras pessoas também ajuda nesse financiamento aí da Dourado? Manteiga, enfim, alguém do governo? Posso afirmar, mas eu acredito que ele tenha pedido, mas não surtiu efeito, porque os membros do governo não votaram com ele, não. O Ministério da Fazenda votou contra. Uma das coisas que eu lembrei foi essa aí. O governo tinha maioria, né? Como é que foi? Não. O governo tinha, a bancada dos trabalhadores, acho que tinha 4, 5. Ninguém tinha maioria. Qual foi o acerto nisso aqui? Você recebeu quanto? Como é que foi? Acho que foi 3,2 ou 3,4, alguma coisa assim. 3,2% do total liberado. Está falando de quanto? Qual foi o total aqui? Né? 3,2 de 1 bi são 32 milhões. Você recebeu como? Recebi através da emissão de notas fiscais. Das suas empresas? Das minhas empresas. Pagamento... Até porque tinha parte disso aqui que era lícito, entendeu? Tinha parte disso que falou que era lícito. Essa combinação não era toda, então... Não era toda... Parte lícita como assim? Naquela planilha do Joesley? Tinha parte do que o Joesley me devia, que era valores lícitos, por exemplo, de intermediação de briga dele com o Bertin, de negócio com o Big Frango, de outras coisas, e ele foi jogando tudo numa conta corrente só, entendeu? Mas da Eldorado, especificamente, foi 32 milhões de reais desse projeto. O Eduardo você lançou na conta corrente também? Lancei. Peguei. O Fábio Cleto, quem acreditou foi o Eduardo. Peguei o valor de 32 milhões, descontei o imposto e creditei para ele 16 milhões 920 mil reais. O Fábio Cleto entra naqueles 2,1 milhões lá, naquela conta
Está aqui provado que está aqui os 16.920.000 reais creditados. Agora, você falou... é só uma questão de fazer uma cariação aí, nós vamos ver quantas vezes voltar e for sacar dinheiro no meu escritório para ficar provado que sacou esse dinheiro. É simples. Não tem muito o que ficar discutindo se sacou ou não sacou. Vamos pôr o Altair aqui, vamos somar, vamos ver quanto foi sacado e vamos provar. Além de ter câmera no meu prédio, tem câmera na rua, tem câmera em todo lugar. Vamos pedir as câmeras desde 2012 trazer e ver quanto foi sacado. Eu tenho como provar como eu gerei o dinheiro, como eu paguei, que eu paguei o advogado dele na Suíça. Eu tenho como fazer todas essas provas. Aí eu quero ver como ele vai negar. A prova, você acha importante o Altair para provar, então, o que você está falando? Não, o Altair vai negar porque é funcionário dele. Eu acho importante fazer um requerimento de todas as câmeras que tem na rua. Eu já mandei fazer um levantamento. Tem várias câmeras na rua. O deputado Eduardo Cunha alugou um flat na mesma rua que a minha. Para pegar dinheiro do meu escritório, levar para o flat e lá no flat distribuir dinheiro de propina. Vamos fazer um requerimento para o flat da entrada de todo mundo que entrou dentro do flat. E vamos fazer essas contas. Vamos ver quanto eu paguei de carro para ele. Vamos ver quanto eu paguei de despesa dele de gráfica. É só fazer as contas. O número não mente. 2 mais 2 dá 4, não dá 5. Vamos lá. Você acabou entrando nisso aí, eu estava com uma pergunta exatamente para esclarecer esse ponto aí que você falou que tinha situações listas e listas com Joesley, né? Aí no seu termo 2, inclusive, você fala isso, né? Os valores listos no total de 41 milhões não foram pagos e os ilícitos de 144 foram pagos. Sim. Né? Eu queria que você esclarecesse isso aqui. Enfim, o que foi pago lícito, o que foi ilícito? Lícito ele não pagou nada. Lícito ele não pagou nada. Nada. Para não falar que não pagou nada, ele me pagou 7 milhões de 10 milhões que ele me devia pela intermediação da compra da Delta que eu fiz a pedido do deputado Eduardo Cunha, porque eu não falava mais com o Fernando Cavendish. Isso é ilícito. Lícito. Uhum. Eu estou falando do Joesley, é isso? Isso. Aí ele não me pagou a intermediação da briga dele com o Bertin, que era uma briga que eles tinham por conta que o Bertin achava que tinha sido lesado por ele e então ameaçou entrar com uma ação judicial para anular todo o negócio dele. E aí, como um não falava com o outro, eu peguei e fiz a aproximação e resolvi o problema. Quando fui acertar com ele, ele falou, depois a gente acerta. Nesses 144 milhões que estão aí colocados, você pode tirar aí 30 milhões que não são meus. Esses 144 são ilícitos. Ilícitos. Né? Só para ficar claro. Só que 30 milhões desses 144 que estão colocados aí são propinas que foram distribuídos a políticos a pedido do deputado Eduardo Cunha. Tanto que na planilha conta lá, esse. Tá. E os outros 100 e tanto de propina? De propina. Uhum. Gerados na área da VIPJU e da área do FIFGTS. Tá. Então vamos lá. Seguindo aqui, principalmente o que disse Joesley, as planilhas dele. Você está me dizendo então que lícito não foi pago nada e ilícito foram pagos, não é isso? Isso. Aí só para ver se eu entendo. Ele fala, em algum dos depoimentos dele, que perdoou, primeira dúvida é essa, perdoou 50 milhões seus e lança 40 milhões nas planilhas dele de juros. Teria recebimento adiantado de propina. Enfim, como é que era o negócio? Ele lança lá 40 milhões de juros e perdoa 50 de você. Quem disse que eu concordei em pagar juros para ele? Não estou querendo esclarecer. Não tô então dizendo nada. Você já pegou a planilha dele? Uhum. Você viu quanto tempo eu fiquei credor na planilha dele? Não, isso eu não reparei. Está aqui a planilha. Então pega aí, faz favor, consulta. Tá. Então só para esclarecer, qual é a tua resposta aqui? Minha resposta é a seguinte, eu nunca combinei pagar juro para ele, nem receber juro dele. Quem paga juro e recebe juro é banco. Eu nunca vi pagar juro e receber juro de dinheiro legal. E por que está acreditado? Porque quem fez a planilha é ele, não fui eu. A planilha dele está errada, é isso?
A planilha dele, ele debita o valor da casa que eu paguei para ele de volta. A minha próxima pergunta era essa. Vocês não estão só falando de quem? Só pra gente... Do Joés. Joés ainda. A minha próxima pergunta ia entrar também essa casa, mas enfim, você está me dizendo aqui que era tudo ilícito, os pagamentos dele que foram feitos, né? E na Menos planilha... o da Big Frango, mas o da Big Frango não está lançado aí. Eu não lembro, mas acho que não está lançado. Você falou 7 milhões do Cavendish também. E 7 milhões do Cavendish também. Ok. Ele fala na planilha aqui, se você quiser até olhar a planilha, está aqui. Você quer olhar? Fala aí na casa que você falou, fala em helicóptero, em Lamborghini, operação de alpargatas, ele acredita isso tudo aí nessa planilha. Alpargatas, você acredita? Sim. Alpargatas, deixa eu te falar. Só Alpargatas, se ele fosse me acreditar um valor que ele me... Peraí, vamos deixar claro. Só se ele fosse me pagar o que ele me roubou da Alpargatas, o que ele me roubou, que ele é um ladrão, roubou, que ele roubou de mim, do deputado Eduardo Cunha, do Gedel Vieira Lima, só de Alpargatas, seriam 81 milhões de reais. Tá entendendo? Que ele tinha que acreditar na minha conta corrente. Que eram 3% de 2,7 bilhões de reais. Foi o valor da operação. Foi o valor da operação. 3% era o que? A sua comissão? Era a comissão combinada que a gente tinha um acordo com o Joesley que de toda operação gerada, ele teria que pagar 3%. A não ser as que fossem no CNPJ da JBS, porque a JBS já tinha crédito consolidado. Então é o seguinte, ele não pagou nada referente a Alpargatas. Nada. Você da Alpargatas envolve o Marcos Pereira? Aí depois, o que aconteceu? Eu não estava, eu já tinha sido preso. O deputado Eduardo Cunha, não sei se já tinha sido preso ou não. E o Gedel estava com problema também não podia ninguém ir lá e discutir com ele. E aí esse Marcos Pereira foi lá e ele gravou o Marcos Pereira. Não rabisca aí, não. Não vou rabiscar, não. Aqui, ó, na minha planilha ele debita aqui, Moura Lima Siqueira Advogados. Mas deixa eu só concluir a pergunta, que aí você fala de uma vez. Ele coloca aí na planilha, você vai ver essa casa, helicóptero, Lamborghini, enfim, e outras coisas aí que você vai ver. O que eu fiquei na dúvida é o seguinte, você está me dizendo que os pagamentos foram ilícitos. Então esses lançamentos aí referentes a essas coisas aqui que eu estou falando são ilícitos ou lícitos? De qual coisas? Lamborghini, essa casa aí da Rua Guadalupe, enfim, você quer que eu te mostre aí na planilha? Por exemplo, a Lamborghini. Ele me debita aqui a Lamborghini. Deixa eu ver como é que tá aqui para não falar. Então aqui, vamos começar aqui. De tudo que tem aqui. Descobre, Serra da Carioca, correção singular, Novos Campos. Opinião, comunicação. Doação pro Chalita. Opinião, comunicação. Doação pro Chalita. Chapier, assessoria. Doação pro Chalita. Blinder. Doação pro Chalita. Iune aqui, que é aquela empresa de construção aí do José Iune. 100 mil reais. Foi um apartamento que eu comprei e depois eu peguei de volta. Porque ele não ia entregar. Valores referentes ao imóvel Guadalupe. 40, 23, 634, 534, 16. Não sei nenhum desses valores aí porque o preço foi fechado. Correção. O helicóptero. 7.920. Esse valor está correto. Eu acertei essa venda desse helicóptero com o pai dele. Ilícito ou ilícito? Ele debitou da tabela de valores ilícitos. Lícito ou ilícito, aqui é diferente, porque ele não acreditou que tinha de lícito para acreditar, então fica difícil. Ele acreditou só o que é ilícito. A gente descobre disponibilizar aquisição imóvel Guadalupe. Aí vem mais um monte de despesa aqui. Sendo que a despesa era para ser uma só. Era só o valor da Guadalupe. Doação PSC, 1 milhão de reais. Essa doação aqui foi feita a pedido do deputado Eduardo Cunha.
Aquisição Imóvel Guadalupe. De novo. Então, aqui a casa, ele já debitou da casa 50 milhões da casa. Aí aqui tem um monte de débito referente, ó. CE Repasse Piauí. CE Repasse Alexandre Santos, Rio de Janeiro. CE Repasse Sando Mabel. CE Repasse Arruda. CE a repassar. Afinal, ele tem um resumo aí de... Bom, disponibilização, Araguaia, despesa helicóptero, 540 mil. Como é que ele pode me vender o helicóptero e depois já me cobrar 540 mil de despesa? O helicóptero já está no meu nome. Ou seja, essa planilha aí está furada, é isso? Está furada? Essa planilha aqui não vale nada. Aí ele põe de juros 57 mais 55. Ele gera 65 milhões de reais de juro. Eu não acordei nunca a pagar 65 milhões de reais de juro para ele. Doutor Délio, só para saber se está nos autos. Não, né? vou juntar. Vai juntar, né? Vai juntar. É porque eu não contei nos autos. Agora são muitos volumes, 20 e poucos volumes, né? Então o Délio vai juntar. A rigor... Posso colocar em ata que você vai juntar, doutor? Pode. Essa planilha que ela... Não pode. Falando de A rigor foi da um dos colaboração motivos que me premiada. levou a requerer a colaboração da JBS antes, né? Como foi indeferido, eu, enfim, fui atrás e uma das coisas que eu consegui foi isso. Então a planilha dele é completamente furada. Ele joga aqui despesa, correção, depois de eu estar preso. Me dever dinheiro. É uma coisa incrível. Tá, ou seja, então a planilha dele está furada. Eu estou à disposição para bater a planilha dele com aquele rapaz que fazia tudo para ele, o Denilton. Aí ele está devendo quanto para o senhor? O senhor na planilha dele? Ele me deve... Não, eu devo para dele. ele. Na planilha dele, ele conseguiu fazer meu saldo de credor passar a ser devedor. Mas, na verdade, eu tenho a receber dele 41 milhões, mais ou menos, de dinheiro lícito. E se for calcular o ilícito junto, vai dar 120 e poucos milhões de reais, porque ele deu um tombo nessa operação aí da Alpargatas, em mim, no deputado Eduardo Cunha e no Gedel Vieira Lima. E o pagamento aqui para o Eduardo foi na sua conta corrente também. Todos os pagamentos que ele me efetuava, eu acreditava para o Eduardo na conta corrente. Sabe dizer o valor, não? Todos que eu acreditei? Sim. Sei do Eldorado que está aqui, mas o resto... Não, Eldorado. 16 milhões 920. Aí tem algumas situações que você mesmo já tinha falado aí de Big Frango, esse conflito aí com o Grupo Bertin e tal. Então isso aí a gente coloca na parte lícita, vamos dizer assim, né? Ilícita? Lícita. Tá, Lúcio, eu quero esclarecer com você aqui agora a relação sua com o Eduardo já de longa data de operações financeiras. Tá? Você era proprietário da Laeta, não é isso? Não. Não? Nunca fui. Você tinha alguma participação nela? Você trabalhava nela, alguma coisa do tipo? Eu tinha um escritório da Laeta à minha disposição. Ou seja, eu tinha uma filial da Laeta que sentava só eu e os meus operadores, porque como eu tinha muito volume de operações, como eu já narrei aqui, eu era um dos maiores players do mercado financeiro do ano de 2002 até 2005. Qual o período disso, só para contextualizar? 2003 a 2005, 2006. A Laeta. E eu tinha uma filial da Laeta só para operações minhas, por conta de, como naquela época as ordens não eram automatizadas, eram ordens todas feitas via telefone, eu operava para vários investidores que não queriam saber quem é que estava operando na corretora. Então, se eu sentasse na mesa da sede da corretora, todo mundo saberia quais eram as operações que eu estaria fazendo e para quem eu estaria operando. Então, foi uma maneira de segregar, e eu assumi as despesas do escritório, dividi a corretagem com o dono da corretora,
e operava para mim também. Operava para você e para terceiros. Para mim e para terceiros. Eu não era impedido de operar para terceiros. Eu nunca tive esse impedimento. Quando você falou isso aí, agora repetiu, eu tinha botado entre aspas, que você tinha até 70% das posições em aberto na bolsa como pessoa física. Sim. Era recursos seus ou de terceiros ou dos dois? Recursos Eu sou leigo totalmente nesse mercado financeiro. Por exemplo, essas operações que você fazia, era o dinheiro seu ou era para terceiros? Tinha dinheiro meu e de terceiros às vezes. Quando você disse que você era 70% era seu, pessoa física, era... Tinha dinheiro meu e de outros às vezes. Por exemplo, o deputado Eduardo Cunha chegou a operar lá várias vezes na minha conta. Você teve uma mesa na Nova Invest depois da Laeta? Não, eu tinha uma filial da Nova Invest. Foi depois da Laeta ou mesmo período? Chegou até a ser simultâneo uma época. Pouco tempo, mas chegou a ser simultâneo. Até quando? Só? Da Nova Invest eu tive até o dono da Nova Invest morrer, 2008. Mas eu não tenho vínculo societário com nenhuma das duas. Tinha mais alguma outra que você operava? Corretora ou eram só essas duas? Todas as maiores corretoras do Brasil eu operei. E o Eduardo, ele operava com você? Você acabou de dizer que ele operava, né? Enfim, o volume era grande, em quais que... Ele operou comigo na Laeta, que eu me recordo. Na Nova Invest ele não operava por mim, operava pelo escritório do Rio de Janeiro, não era eu que atendia ele. Na verdade, ele operava... Ele era um operador bem racional. O que eu quero dizer quando a pessoa é racional? A pessoa que opera todo dia, a tendência de perder é muito grande. Está todo dia se expondo. Ele operava em dias específicos. Ele achava que o mercado... Ele é economista. Ele tem um entendimento bom de mercado financeiro. Tudo. Então, ele operava em dias específicos. E eu também eu não gostava de operar todo dia, a não ser troca de posições. Trocar à vista por Petrobras PN por Petrobras ON, ou algum tipo dessas ações. O deputado Eduardo Cunha já preferia operar derivativos, entendeu? Eu também gostava de operar derivativos, e às vezes, quando a corretora não tinha fiança, quando você dorme com uma posição em BMF ou Bovespa, e essa posição fica em aberto, você é obrigado a depositar fiança no outro dia. E as fianças são altas. Então, às vezes, o que acontecia? Eu não tinha fiança guarda-chuva, a gente chama fiança guarda-chuva, para ceder para o deputado Eduardo Cunha. E aí, o que acontecia? Eu cedia a fiança, eu falava para ele, eu transferia... Pegava, por exemplo, ele estava comprado em 50 lotes de dólar ou 100 lotes de dólar. Eu pegava 100 lotes de dólares que ele estava comprado e punha na posição do meu fundo. E aí zerava a posição dele no dia. E no outro dia ele continuava com a posição dentro do meu fundo. E aí eu fazia o acerto com ele na planilha minha e dele, entendeu? Credor ou... a crédito ou a débito. Algumas vezes ele perdeu dinheiro. Os acertos de vocês eram pela planilha? Não, tinha acerto que ele recebia oficial da corretora. E tinha acerto que era pela planilha. E às vezes ele ganhava e às vezes ele perdia dinheiro. Isso aí que falam que ele só ganhava dinheiro é lenda. Eu já vi ele perder dinheiro e dinheiro grande no mercado. A gente está falando de valores altos aqui, então. Tanto ganhando quanto perdendo. Valores altos assim, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Já vi ele perder esses valores. Como também já vi ele gostar mais do que operar aqui no Brasil, ele gostava de operar lá fora. Os valores que ele operava, ganhava, eram alocados na sua conta. Eram alocados na conta do fundo, não na minha conta pessoa física. Porque o fundo não paga imposto. E ele operava muito lá fora. O tal do anexo 4 também? É esse, 2689, que é a Global. Que é um fundo que é autorizado pela CVM, que tem um banco responsável, tem um agente de compensação e que pode gerir recursos de investidores estrangeiros no Brasil. E os investidores que mandavam o dinheiro para o fundo eram todos investidores estrangeiros. Então eles mandavam o dinheiro para a conta do fundo lá fora, o fundo fechava o câmbio, e o câmbio, os recursos ficavam disponíveis aqui
dentro da corretora para operar, para pôr margem, para comprar ações, para fazer o que quisesse. É isso. Você até comentou que operava com Naginarras, Léo Cris, não sei o que, é isso mesmo. Para todos esses daí, Bode do Multiplique, várias pessoas. Todos os grandes. Inclusive, quem apresentou o Naginarras para o deputado Eduardo Cunha fui eu. Você falou aí que apresentou o advogado da Suíça para o Eduardo. Apresentei. Né? Foi em Cascais, isso? Foi. Tá. Estavam só vocês? Tinha mais alguém junto? Não, tinha mais uma pessoa junto. Quem é? O Morales. Morales? Isso. Sabe o nome dessa pessoa? Quem é? G. Morales. Não sei o primeiro nome. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que mora na Suíça e que tem um asset lá e que eu pedi para ele que me indicasse um advogado. E aí ele fez... Ele não é advogado. Não. Aí como ele me conhecia, porque eu já tive muita operação. O que acontece? Eu operei muito em mercado lá fora. Eu já operei petróleo, milho, soja, todos esses derivativos que tem lá fora eu já operei. Prata, ouro. Então eu fiz muita corretagem. Então eu operei com ele, com uma outra pessoa que chama Mitsu, que foi até quem o Margoto disse que abriu a conta para ele no Deutsche Bank, que não tem nada de doleiro, ele só abriu a conta para o Margoto. E eu fazia muita corretagem. Então, como eu fazia muita corretagem, eu era um cliente que às vezes é melhor você ter um cliente que opera muito do que um cliente que tem um caminhão de dinheiro parado. Então, era um cliente preferencial dentro dos bancos. E aí, eu liguei para ele e falei, olha, estou com um problema, não sei o quê, parará, e eu precisava que você me apresentasse um advogado, parará. Aí ele falou, você vai vir para a Suíça? Eu falei, não, eu precisava que você levasse esse advogado até Cascais, não sei o quê, parará, para encontrar lá com uma pessoa, não falei quem era. E aí ele levou o advogado, eu pesquisei o advogado na internet, vi que o advogado era uma pessoa de bom nível, um advogado considerado entre os tops da Suíça, talvez não os mais top. Você participou da reunião entre eles? Participei. E confirmei com o dono do banco onde eu tenho conta, que é o Banco Audi, o Mark Audi, se ele conhecia esse advogado, ele informou que conhecia e que o cara era realmente um bom profissional. Aí, na verdade, o que aconteceu na reunião é que o Eduardo não sabia o que estava acontecendo na conta dele. E a tal da glorieta? Não existia mais glorieta. Ele tinha, essa glorieta era nos Estados Unidos, eu não tenho certeza. A glorieta era nos Estados Unidos. Você sabia dela ou ficou sabendo nessa reunião? Não, da glorieta eu sabia. Na glorieta eu fiz pagamentos. Da glorieta, ele sai da glorieta e migra para a Merrill Lynch Suíça. Quando ele vai para a Merrill Lynch Suíça, eu acho que ele muda o nome, ele monta outra estrutura, que acho que aí eu não sei se o nome, Orion. Não sei se é Orion ou se é a Netherton, uma das duas, não sei qual é. Monta uma estrutura e aí depois ele monta mais duas estruturas, que é Triumph e Netherton, entendeu? Aí eu não sei. Que apareceram na ação penal de Curitiba. Né? E eu acredito que ele não tem mais nenhuma estrutura sem ser isso aqui. Ele não tem mais nenhuma conta fora. Não. Eu não fiz nenhum pagamento nessas três contas, mas eu acredito que ele não tenha mais nenhuma conta fora. E aí o que aconteceu? Ele narrou a história para o advogado. A primeira coisa que o advogado falou para ele, olha, faz um teste para ver se a conta tá mesmo bloqueada e tenta usar o cartão de crédito do banco. Que ele não sabia. A mulher tinha mandado uma carta para ele, não sei falando o quê, não me recordo. Aí ele passou o cartão de crédito, não passou o cartão de crédito. Ó, o cartão está bloqueado. Aí nós tivemos... Aí ele assinou as procurações com o advogado e a partir dali o advogado começou a tocar o caso. Eu não sei se é ele que está até hoje na defesa, se mudou, como é que Você sabe dizer algum detalhe mais sobre esse G. Moraes? O que é esse G?
contato, telefone, endereço, alguma coisa do tipo? Não, mas posso procurar e te dar. A conta Glorieta, você falou que chegou a fazer depósito para ela, alguma coisa a ver com isso aqui? Depósito Sim, o quê? Com o referente a FGTS? Não. Depósito de quê você fez? Referente à prece. A prece e a dinheiro de bolsa, que ele ganhou na bolsa. Na verdade, aqui, quando ele abre essa conta aqui na Merrill Lynch Suíça, essa Orion aqui, não sei se é Orion, Triumph ou Nero, aqui já dá o primeiro problema. Que eu me lembro. O cartão que ele usava não era Visa, era American Express. E a American Express Europa manda uma carta para ele falando que não quer ele mais como cliente. Então aqui que já começa a coisa a encrespar. Esse G. Morales ou esse advogado, você teve também contratação com eles? Eles te representavam de alguma forma? Eu não tenho nenhum processo na Suíça. Eu não tenho nenhum processo na Suíça. E o banco que eu tenho conta na Suíça hoje é o Audi e eu falo diretamente com o dono do banco. Da Suíça você nunca levou dinheiro para outro país? Se eu já mandei dinheiro da Suíça para outro país, da minha conta fazendo pagamento para outro país, já, mas não para contas minhas. Sim, para contas suas. Não, para contas minhas. Eu não tenho conta em outro país que não seja Suíça e tinha no Líbano, mas não tenho mais. Adianta da hora você utilizar, né? Deixa aí. Acelere, doutor. Tive uma conta nos Estados Unidos, desculpa, mas nos anos 2000 na Merrill Lynch. Tá, vamos lá, Lúcio. Então, esse ponto agora eu acho que você já esclareceu praticamente tudo, mas você chegou a falar na sexta-feira que 95% do dinheiro que você entregaria ao Eduardo seria dinheiro vivo, não é isso? Sim. E que era sempre para ele ou... Às vezes, Altair, Zago, você mencionou um tal de Tony. Não, falei que o Tony fazia entrega direto para ele lá. O Tony era um doleiro. O Tony era um doleiro, eu solicitava para ele, ele mandava entregar na linha do Peçanha 50, sala 3201. E a gente vai para os seus razonetes aí. Você já explicou, você tinha as suas anotações, né, lançava, enfim, uma parte aí você disse que tinha até a anotação do Eduardo. Agora, em relação aos pagamentos específicos, pelo que eu notei aqui, das operações aqui específicas desse processo, o pagamento para o Eduardo, você não sabe explicar em nenhuma, né, das empresas para ele, como ele receberia. Né, você lançava na tua conta corrente. Não, acabei de explicar da BR. Fora BR-Vias. BR-Vias, expliquei. Maravilha, enfim. Não expliquei, porque quem pagou para mim foi ele. As outras eu falei que eu entreguei dinheiro para ele, dinheiro em espécie. Agora, se você quiser que eu... As outras foram todas em dinheiro em espécie. Entra nesse 95% que você falou. Não é isso? Não, porque é o seguinte, até 2015 eu recebi dinheiro de crédito do Porto Maravilha. E eu debitei na conta corrente dele, por exemplo, pagamento que eu fiz para o advogado dele na Suíça. Então, isso está tudo nos cadernos que foram apreendidos, seus, que você falou. Não tem caderno, eu só pedi o Swift, você vai ver que eu paguei o do advogado dele na Suíça. Na conta do advogado dele na Suíça. Se ele tem um saldo que está acreditado para mim, 224 mil, e eu debito para ele 150 mil de pagamento de advogado na Suíça, o que quer dizer isso? Que esses 150 mil que eu paguei para ele de advogado na Suíça foi debitado da propina do Porto. Você na sexta-feira falou nos cadernos apreendidos também, salvo engano, com a sua irmã. Né, tem cadernos apreendidos também.
Lá tem esses lançamentos também ou é só nessa planilha específica? Não, tem os razonetes nos cadernos, tem os lançamentos diários, assim, pagar X para não sei quem, pagar X para não sei quem, pagar X para não sei quem. Se for olhar lá, vai bater com os teus razonetes. Provavelmente sim, ou alguma coisa vai conciliar. E alguém te auxiliava nesses razonetes aí? O que eu quero saber é o seguinte. Você disse que tem esses razonetes que era entre você e o Eduardo. Né? Era só vocês dois que tinham acesso a isso. Aos razonetes, eu e ele. Aos débitos do razonete, não. O que eu cantava, o que eu debitava no razonete para ser lançado na contabilidade. Os créditos eu não cantava. Os créditos eu não cantava porque eu não queria expor ele a terceiros falando quanto ele tinha recebido de propina de cada projeto, entendeu? Tá, mas você lançava no teu razonete. Lançava. E ele conferia. Tá, ele conferia. Mas aí para que debitar na contabilidade? Para que a contabilidade vinha fazer pagamento? Isso que eu não entendi. Debitava na contabilidade? Não, lançava na contabilidade assim, entreguei no dia tal X mil reais para ele, X mil reais, X mil reais, X mil reais, porque às vezes não era o Altair que ia retirar o dinheiro. Às vezes ia o Norton, às vezes ia o Wellington, às vezes ia... Norton Wellington? Falou em Norton Wellington falando de Henrique Alves. Quem pediu para entregar para o Norton e o Wellington não foi o Henrique Alves. O Henrique Alves nunca pegou no telefone, ligou para mim e falou: entrega X mil reais aí para o meu funcionário. Nunca. Quem dava todas as ordens era o deputado Eduardo Cunha. Entrega X mil reais para fulano de tal. Entregava. Então, voltando um pouco mais atrás, nem todos os pagamentos também... Bom, tem aí o JBS que confunde tudo, tem esses pagamentos de bolsa, operações que vocês faziam e tal, então nem todo pagamento que você fez para o Eduardo era ilícito. Tinha coisa ilícita no meio. Nem eu afirmei isso. Não, eu estou perguntando. Não. Mas a grande maioria é de negócios ilícitos. Uhum. Tá, Lúcio, caminhando para o final aqui já, tá? Sobre a sua delação. Você fez uma delação lá atrás, na época do mensalão, eu lembro que eu advogava até para o Jacinto. Que ano que foi aquilo? 2005. 2005. Tá. Você está aqui, enfim, sexta-feira, e hoje você está falando de casos desde lá de 2003. Sim. Né? Por que você não tratou na delação de 2005? Porque não foi me perguntado e aquela delação era específica sobre quem tinha foro privilegiado. Mas Eduardo Cunha tinha foro privilegiado, né? Você está narrando situações supostamente que ele está envolvido de 2003. Tinha. E eu justamente fiz a delação para ele não ser cassado. Porque todo dia um na tribuna da Câmara falando que ele era o maior ladrão da pressa. Você deixou de falar de fatos que você tinha conhecimento, então, só para ficar bem claro. Deixei de falar, de narrar as operações da pressa. É isso. E nem acabar com o projeto presidencial do Garotinho como ele tinha me solicitado. O Eduardo só soube depois da sua delação, né? O quê? Depois de feito. O quê? A de 2005. Só soube depois? Sim. Soube desde o primeiro dia que vai fazer delação. Eu falei para ele que ia fazer delação. Sim. Antes de fazer. Uma noite antes de fazer, uma noite antes de eu depor na CPI dos Correios, antes de eu ir depor, ele foi na casa de um amigo meu, com os advogados da delação, discutir como é que seria o meu depoimento na CPI. O Ferrão estava presente também, os advogados da delação estavam presentes. E aí, nesse momento, você falou para ele? Não, ele já sabia que eu ia fazer delação. Eu já tinha falado para ele que eu ia fazer delação. Já estava feito nesse momento? Nesse momento, já estava feito e ele ficou louco porque o ministro Joaquim Barbosa não tinha dado HC para mim permanecer em silêncio durante o depoimento. Ele tinha medo que eu explodisse durante o depoimento. A delação já estava feita.
Já estava feito, ele tinha conhecimento, tanto que ele estava louco, porque o ministro, ele acompanhava e acompanhou que o ministro Joaquim Barbosa não tinha dado HC. Tá. Aí a gente vem para essa delação sua de agora. Tá? Enfim, só para esclarecer, porque muito se falou aí, enfim, imprensa. Imprensa, excelência, não está nos autos. Né? A imprensa fala o que quiser. Só pergunta direta, com todo respeito, deixa eu só fazer uma pergunta em relação a... Não, um minuto. Eu falei desde o começo que iria fazer intervenção, não fiz nenhuma. Mas eu acho que Vossa Excelência está abusando. E aí eu digo, a confusão entre ampla e plena. Vossa Excelência está indo muito além daquilo que é permitido dentro de uma lei descontestada. Está muito clara. Todas eu estou ouvindo até agora. E essa com relação à primeira... Não, Vossa Excelência está dizendo que a imprensa disse. O que me interessa o que a imprensa disse? Eu quero saber qual é a pergunta objetiva com relação ao FIEP-FGTS. Se você deixar eu terminar. Não, está constrangendo, porque assim, Vossa Excelência tem uma capacidade muito interessante de começar uma pergunta, induzindo a testemunha, com uma razoada inicial e uma razão final ao final. Ou seja, é um formato matreiro, interessante, eu conheço esse formato, só assim, não é o correto tecnicamente. Era para ser indeferido todas as perguntas de Vossa Excelência. Agora, as coisas caminharam até aqui. Chega um momento que você repete perguntas 3 vezes, ele está respondendo questões que já foram respondidas 5 vezes, como se aqui as pessoas não tivessem mais o que fazer e que, como se o diversionismo fosse retirar o foco específico do processo, que é muito pontual, é desse tamanho. Eu vejo pessoas querendo trazer delação do fim do mundo, do joelho. Para quê? A lei de contestagem está muito pequena. Então, assim, Vossa Excelência, por favor, desta vez, segue, por favor, por fim pela primeira vez. Eu vou tentar, eu vou ver, eu vou ouvir. Doutor Bruno, ele já está no final? Acho que Excelência, é o seguinte, eu estou te chamando de Excelência em respeito à não precisa, Bruno. Mas eu prefiro. Eu acho que essa função que nós exercemos é muito importante. Em qualquer dos lados. É por isso que eu gostaria então, assim, observe, chega um momento que constrange. O objetivo não é constranger. Eu disse a Vossa Excelência que se pergunta imaginando o que se quer, pode se ouvir o que não se quer. Sim, então, assim, vamos tentar finalizar isso de modo elegante e sem perguntas capciosas ou diversionistas. Pontualmente é o que está na denúncia. Não estou fazendo nenhuma pergunta. 90% foi, doutor Délio, mas vamos lá. Certo. Só para colocar doutor Bruno, só para fazer um esclarecimento aqui. É porque no sistema presidencial anterior, as perguntas iam para o juiz e aí ele poderia indeferir. Nesse sistema direto, é mais difícil a gente fazer esse controle. E eu sempre coloco a situação bem aberta. Mais democráticos eu encontrei. E eu, como advogado, evidentemente garantista, acho fantástico. Só que chega um determinado momento que percebe que está se vencendo pelo cansaço. Uma mesma pergunta feita 3 vezes, são 3 respostas que, dependendo da audiência, vai caber uma interpretação diversa. Então, assim, chega um momento que cansa todo mundo. Mas eu acho até quem ama o direito de defesa como eu. Mas ele vai finalizar, né, doutor Délio? Sem falar da palavra imprensa. Fala algo direto. Eu tiro a palavra. Tira a palavra. Certo, doutor Marcelo? Doutor Presidente? Sim. Eu só estou preocupado. Eu tenho a sessão de julgamento do TRF da quinta região. Liguei ontem para confirmar e me falaram que ela começa a 1h30. Certo. Aqui onde eu estou, pela Avenida Recife, entendi. Fica na Avenida Cais do Apolo, eu preciso de pelo menos 1 hora de deslocamento. E isso levando em consideração que eu vou para o julgamento em jejum, de almoçar. São 11h40 aí, vai dar meio-dia aí, né? Eu acho que o doutor Délio vai reduzir. Eu acho que se nós terminarmos em 20 minutos, vai dar tempo, porque só vai ter 1 hora e meia, né? Eu acho que vai dar tempo. Ele deve, pelo que eu estou vendo aqui no papel dele, faltam poucas perguntas. Verificando. Mas, sim, se a gente chegar nesses 20 minutos e não der tempo, a gente complementa, a gente começa com o Sr. Lúcio Funaro na segunda, mas eu acho que vai dar para terminar. 20 minutos, doutor Délio. Só para lá. Vamos começar. Final. Lúcio, a sua delação agora atual, tá? Você disse aí no primeiro dia que enfim, chegou a esse ponto para ter que fazer, que sua irmã, sua esposa, enfim, mexeram com sua família, né? O que eu quero saber é o seguinte, foi realmente de livre e espontânea vontade a sua delação? Como é que foi essa negociação aí? Foi de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade total minha. Antes de ter a delação, antes de ter qualquer coisa aprovada, eu fui na Polícia Federal e confessei tudo. Você teve, nas negociações, teve participação do Marcelo Miller? Não. Marcelo Miller é amigo da advogada que defende a filha do deputado Eduardo Cunha, a Daniele Diniz. Ele participou de alguma forma da sua negociação ou não? Não conheço.
Aliás, como advogado atual do Joesley, também foi advogado do deputado Eduardo Cunha. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu não tenho nada a ver com isso. O Tiziano defende o Joesley. A Fernanda Tortman, ligada ao Marcelo Miller, defende a filha do deputado Eduardo Cunha. E para completar, o outro lá, como é que tinha aquele de São Paulo lá? Pierre Paulo Bottini defende a mulher do Eduardo Cunha. Então, se você quiser falar que a minha delação teve algum erro, não teve erro nenhum. Eu acho que até que ele já respondeu aqui dessa espontaneidade. Pode até passar para outra pergunta. Teve um áudio que foi divulgado do Joesley saindo da Procuradoria que dá a entender que pudesse existir algum tipo de combinação com você. Existiu alguma coisa do tipo? Posso falar um negócio? Que o Joesley fala não se escreve. E eu não sou responsável por nenhuma palavra que o Joesley fala. Tá. Na sua negociação lá dentro, você tinha ciência de que o Eduardo também tinha começado uma negociação de delação? Porque você vai querer me acusar de que eu roubei lá os anexos da delação dele? Está perguntando se o senhor sabia. Vamos ser mais diretos também na resposta? Não, porque ele me acusou. Eu fui acusado pela imprensa, pelo deputado Eduardo Cunha. Fui acusado. Entendi. Fui acusado formalmente por ele de que eu roubei. O senhor, eu tenho o direito de falar. Agora quem está falando sou eu. Eu fui acusado formalmente pelo deputado Eduardo Cunha que, em conluio com a PGR, eu roubei os anexos dele dentro da Procuradoria. Eu acho que isso aí só pode passar na cabeça de uma pessoa que tem apoteose mental ou que esteja sofrendo de algum problema mental. Porque todas as vezes que eu fui na Procuradoria, eu fui tratado da maneira mais severa possível. Os procuradores se comportaram comigo não querendo fazer minha delação por conta do passado. Me imposta uma multa altíssima e eu cedi. Por que eu cedi? Porque eu resolvi que eu prefiro não ter nada e ter paz do que ter tudo e não ter paz. É isso. E o deputado Eduardo Cunha foi lá e não sei o que ele disse. Certo, mas se não está nos autos... Objetivamente, você não teve ciência de nada disso, nenhum procurador passou alguma informação do Eduardo querendo que esclarecer algum ponto da sua delação. É isso que eu quero saber. O Eduardo querendo saber se algum procurador eventualmente possa ter utilizado alguma informação do Eduardo para influenciar em alguma pergunta em relação a você, alguma resposta, algum anexo, alguma coisa do tipo. Nenhuma. Até porque, se eu quisesse influenciar, eu poderia ter dito na delação, por exemplo, que eu acredito que tenha fortes suspeitas que o deputado Eduardo Cunha é sócio do empresário Ricardo Andrade Magro, que é um dos maiores sonegadores fiscal do país. A minha pergunta foi objetiva. E eu não induzi. Não vem o caso, seu Lúcio. Então, o que acontece? Eu só falei lá o que eu tinha certeza. A delação do Fábio Cleto, você chegou a ter acesso prévio a ela, de alguma forma? Alguém ofereceu para você? Não, eu tive acesso ao que ele falou no processo, mais nada. Acesso prévio ou não? Não, acesso ao que está no processo, nos autos. Já estava nos autos. Antes dele fazer a Fábio delação, quando fez Fábio antes Cleto de ser já. divulgado. Se eu tive acesso a algum auto... Anexo... Eu tive acesso a um negócio que o advogado dele me falou, que ele tinha falado isso. O advogado dele te falou? Falou para mim e eu registrei escritura pública. Certo. Antes da delação? Durante o período antes de ser homologada a delação. Essa questão está tudo, essa parte aí, até a advogada do Fábio Cleto está falando aí. Eu acho que isso aí não vai ter muita importância. Inclusive no Tribunal de Ética da OAB. Então, se a gente puder seguir adiante. Eu não sabia isso. Por isso que eu perguntei. Luz, só uns esclarecimentos aqui rápidos agora sobre algumas coisas que você comentou na sexta-feira, tá? Você citou um deputado Nériton Cardoso Júnior. Nilton Cardoso Júnior. Como sendo até independente, você falou isso? Citei como exemplo, que é um deputado independente, que ele não estaria sob a influência do deputado Eduardo Cunha em nenhuma hipótese. Tinha alguma coisa a ver com a questão da nada a ver. O deputado em 2014. Nada a ver. Eu citei ele como eu citaria, por exemplo, que se fosse algum deputado ligado ao Renan Calheiros, também o deputado Eduardo Cunha tivesse pouca influência. Algum ligado ao senador José Sarney também ele teria pouca influência. Você falou também no Washington Reis, como sendo ligado ao Eduardo Cunha, que teria tido uma audiência completa sobre equipagem, não sei o que. Tem algum crime aí, não? Que eu saiba, não. Não sei como é que seguiu isso aí. Tá, eu vou te falar alguns nomes aqui
Queria só que você dissesse se, enfim, se tem alguma relação ilícita com eles, especialmente relacionada aqui à Caixa, tá? Riva, do Mato Grosso, isso eu pergunto porque você disse que mexia com gado, tal, se tem alguma fazenda com ele lá, tem alguma relação com isso aqui, eventual recurso da Caixa indo para lá? Tem uma fazenda de gado com Riva, no Mato Grosso, sou sócio dele, não tenho problema nenhum em assumir isso aí. O Riva não tem nem conta na Caixa Econômica Federal, porque ele tem um cadinho que vai daqui lá no inferno. Não tem nada a ver com Caixa. Nada. Tá, vou te falar uns nomes aqui, tá? Filadélfia. Esse aí eu briguei com ele, eu fui parte contrária, opositor a ele, a favor do Grupo Bertin. Não sei se ele tem alguma coisa na Caixa. Senador Ivo Cassol, o irmão dele. Não sei se eu conheço os dois, mas não sei se tem nada a ver com coisa na Caixa. Alexandre de Jaguaribe, Edson Queiroz. Grupo Edson Queiroz. Edson Queiroz. Não sei se tem alguma coisa na Alexandre Caixa. Jaguaribe. Também não sei se tem alguma coisa na Caixa. Acredito que não. Wagner Canhedo. Pô, isso aí não pode ter nada, tá falido. Miguel Etel. Não sei. Miguel Etel? Também não sei se tem ou se deixa de ter. Sérgio Cabral, Garotinho. Pô, Sérgio Cabral faz quase 10 anos que eu não falo com ele. Garotinho também. Falou aí de um usino que você chegou a negociar, tem? Seria em Vargem Grande do Sul, é? Usina o quê? De açúcar? Bom, não sei se é disso. Não, era em Formosa. Em Vargem Grande do Sul eu tenho fazenda. Taxa de recurso da Caixa para isso? Nada a ver. Acabei de dizer e disse já meia hora atrás. Por perseguição política, o senhor Rafael Rezende, que era diretor jurídico e diretor de risco da Caixa Econômica, mandou fechar todas as minhas contas na Caixa Econômica Federal. Eu abri um processo contra a Caixa Econômica Federal por perdas e danos que corre aqui na Justiça do DF. Ele abriu o processo, enviou informações inverídicas sobre a minha movimentação financeira para o COAF, inverídicas, falando que o meu imposto de renda declarado era R$1 milhão, quando o meu imposto de renda declarado é 35 milhões de reais, quando o faturamento anual da minha empresa declarado era 3 milhões de reais, quando o faturamento anual da minha empresa declarado era 50 milhões de reais. Por conta disso, eu não tenho conta na Caixa Econômica Federal e não tenho nenhuma linha de crédito na Caixa Econômica Federal, nem nunca tive. Uma última pergunta aqui da minha parte. Esse trust que você declarou, LF, né? Você é beneficiário número 1. Então, enfim, quando é que foi criado isso? Tem alguma relação com Caixa, recurso Esse da trust Caixa não me para pertence. ele? Não te pertence? Não. Eu só sou beneficiário número 1. E tem algum recurso da Caixa que vá para ele? Já que você não te pertence, mas você sendo beneficiário? Tem alguma questão relacionada a isso aqui? Valores, enfim, de propina daqui que vá para ele? Alguma coisa do tipo? Não tem nenhum dinheiro da Caixa que foi depositado em nenhuma conta minha no exterior. Nenhum dinheiro da Caixa. O único dinheiro que eu recebi no exterior nos últimos tempos foi uma transferência de 5 milhões de francos suíços. Foi feita na minha conta no Banco Audi, a pedido do senhor Eduardo Cunha, que me disse que quem estava enviando o recurso era o senhor Jacó Barata, para a campanha de deputados estaduais e federais no Rio de Janeiro. Eu já solicitei na Suíça a cópia de todos os extratos para apresentar e para que o Ministério Público possa pedir quem são os beneficiários dos trusts pagadores para minha conta. Tá, mas aqui da Caixa então nada, né? Essa conta da Caixa, essa conta desse trust foi aberta. A origem dos recursos que estão lá são recursos de herança da minha avó, da minha mãe, e não tem nenhum depósito nesse trust que foi feito depois de 2006, 2007. Ou seja, nessa época nem existia a Caixa Econômica Federal. Se eu acabei, deixa eu só ver aqui, meu cliente parece que tem mais umas 2 ou 3 aqui.
Tá, só para concluir aqui, Lúcio, mais 2 perguntas. Pois não. Tá, não, é só isso. Obrigado, senhor. Tem perguntas mais? Excelência, também queria deixar à disposição do senhor aqui, que se quiser pôr eu no polígrafo para fazer um teste de polígrafo, eu e o deputado Eduardo Cunha, eu estou à disposição, porque parece que toda vez que acaba uma audiência, ele sai daqui e fala que eu sou um mentiroso. Então eu estou à disposição para fazer um teste de polígrafo, eu com o deputado Eduardo Cunha, para acabar essa situação de que eu sou mentiroso. Não, nós temos que trabalhar aqui em cima dos autos, o que foi produzido, né? Nós estamos numa fase, no final da instrução praticamente, né? Vamos agora só a questão de algum documento.